Estenda a sua mão para cá, vamos estar orando pelo pregador. Senhor, nós colocamos aqui diante de Ti o Teu servo, Senhor, o Teu filho, Pai amado. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha encher o Teu servo nesse momento, Senhor. Que ele possa transbordar nesta hora, ó Deus. Que o Senhor venha usar o Teu filho com autoridade, Senhor. Que o Senhor possa capacitar o Teu filho nesta hora, Senhor. E que o Senhor possa abrir, meu Deus, o ouvido e o coração da Tua igreja para receber de Ti, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor já ministrou a palavra de hoje no coração do Teu servo. E irá ministrar nos nossos corações também, Senhor. Traz, meu Deus, a Tua palavra do trono da Tua glória para nós. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero cumprimentar aos irmãos que estão presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Também aqueles que não puderam vir, mas que estão nos assistindo através da vida transmissão. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E vamos ler alguns versículos. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aos irmãos que não têm Bíblia, está projetado. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Fecha os seus olhos. Senhor, tu és bendito, tu és exaltado e adorado. Jesus é dos milagres e vive para todo sempre. E da mesma forma que vive para todo sempre, Ele está aqui nessa hora. Ministra para nós, ministra aos nossos corações, pois precisamos te ouvir, Senhor. Esteja conosco, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu não vou demorar naquilo que eu tenho para transmitir para os irmãos.
Mas é de certo que sabemos que aqui no ministério nós pregamos uma palavra que porventura é dura para os nossos ouvidos ouvir, que é pregar contra o pecado, e pregar arrependa-se, e pregar o evangelho da salvação. E eu essa semana eu pedi: Senhor, eu não sou pastor duro, mas permita-me que leve uma palavra de esperança. E o Senhor, num encontro durante esta semana, permitiu que viesse ao meu coração essa passagem. E eu fui meditando nela durante a semana. E a maioria dos versículos foi falando comigo. Desde o momento em que Jesus, ele está ali em meio à multidão e ele manda os discípulos irem à frente. Caso vocês reparem, é estranho, porque Jesus, numa certa passagem, ele sobe com os discípulos no barco, mas desta vez ele manda que os discípulos vão no barco, e ele fica. Jesus, ele naquele dia, ele estava próximo a Betsaida, onde hoje se acredita que é um local onde hoje se acredita que tenha sido instaurado, o lugar onde tem sido instaurado é a igreja da multiplicação, porque ele estava no lugar da multiplicação, onde tinha acontecido poucos momentos antes o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E foi depois desse momento que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vão indo em direção a Cafarnaum, entrem nos barcos, entrem mar afora e vão. Talvez aqueles homens, eles devem ter se questionado: mas por que é que ele está mandando nós irmos? E por que é que ele não vai conosco? Por que é que da outra vez ele foi? Tanto que ele acalmou a tempestade, e hoje ele não vai. Por que é que ele fica? Por que é que ele fica com essa multidão e ele não está mandando a nós ir? Simples, porque começa hoje aqui a primeira parte da mensagem que eu venho trazer. Aqueles homens supostamente já deveriam estar preparados para irem na missão sem Jesus fisicamente com eles, mas eles tinham a palavra de Jesus dizendo: olha, ide. Isso se reflete nos dias de hoje. Jesus, ele não se faz presente fisicamente, mas ele está conosco em todos os lugares, porque caso nós sabemos, ele é o enviado do onipresente, então ele é onipresente também, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós tivemos um dia uma palavra que também está escrita na Bíblia: olha, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Aqueles homens entraram no barco e eles foram. Jesus, enquanto isso, ele despede aquele povo, porque na verdade, se nós formos ler, se não estou em erro, está em João, a mesma passagem, só com um ponto de vista totalmente diferente, diz que ali estavam dispostos a lançar mão sobre Jesus. Então Jesus, ele despede rapidamente a multidão, e a Bíblia diz que ele vai para um monte orar. O que eu entendo ali é que havia uma estratégia. Não era o momento de Jesus ser pego pelo homem. Só que era um momento onde Jesus ainda tinha que manifestar mais sinais. Para isso, Jesus despede rapidamente a multidão, vai para o monte orar. Aí vem outra parte para essa mensagem de hoje. Jesus havia enviado, mas Jesus estava no monte intercedendo. Só que eu entendo também que alguns versículos a seguir, Jesus, ele vai em direção ao mar, depois de orar. E aí a importância, foi quando nós estávamos no monte na sexta-feira. Nós fomos ao monte para meditar. Não fomos no monte como das outras vezes, para ficar ali orando. Estivemos lá para meditar. E ali eu meditava justamente sobre isso. Jesus, antes de um grande milagre, antes de uma grande obra, antes de uma grande missão, ele buscou na intimidade com o Pai.
E isso veio como exemplo para a minha vida. Naquela hora que eu pensei nisso, ficou como um ensino para mim. Mais uma vez, antes de eu fazer algo, eu devo estar na intimidade com o Pai. Às vezes os grandes milagres na nossa vida não acontecem porque a vida no oculto não existe intimidade. A vida no oculto não tem relação com Deus. Nós vimos a igreja, nos relacionamos com os irmãos, nós nos relacionamos com o corpo, nós nos relacionamos com as pessoas lá fora, mas da forma que o olho do homem não vê, é que no oculto, ao olho do homem, a vida não tem nada de Deus. Não tem oração, não tem meditação da palavra, não tem jejum, não tem madrugada. Eu não falo nem monte, porque uns são habituados, outros não, a subir ao monte. Mas de facto que essa passagem mais uma vez nos ensina que Jesus foi orar ao monte. Por isso eu sou muito devoto em orar ao monte. A questão é que, se nós avaliássemos a nossa vida hoje, se nós pensássemos numa retrospectiva, o que nós temos feito em prol ao reino dos céus, eu não falo sobre evangelismo, eu falo da nossa vida em comum, porque hoje é dia de reflexão, porque hoje é dia de ceia, hoje é dia de intimidade, hoje é dia de renovo da nossa aliança. E como está essa intimidade com Deus? Jesus me ensinou ali que antes de fazer um milagre daqueles, mostre para mim qual foi o homem nessa terra, em toda a humanidade, que caminhou sobre as águas, a não ser Jesus. Ah, pastor, foi Pedro. Sim, por meio de Jesus. Porém Cristo, a Bíblia diz que Ele subiu ao monte orar, Ele subiu para ter intimidade com o Pai. Eu imagino que naquele momento, Cristo está ali, e já no pensamento, ora bem, eu já despedi toda a multidão, agora, são 3 ou mais da madrugada, porque a Bíblia fala da 4ª vigília da noite, 3 ou mais da madrugada, não tem barcos ali, e ele fala: Pai, olha, eu agora vou ter com eles. E naquele momento da oração, Jesus, ele era Deus, mas ele estava como um homem. Por certeza veio algo diferente. E eu imagino Jesus descendo aquele monte e colocando o primeiro pé sobre a água. Só que o primeiro pé sobre a água, Jesus vai revelando um milagre depois do outro. Porque a Bíblia diz que o vento era contrário, e por isso que as ondas quase consumiam o barco. Estamos a falar de uma segunda tempestade. Por vezes na nossa vida, o inimigo ele vai agir dessa forma. Ele vai soprar ventos, vai colocar circunstâncias que vai quase consumir o teu barco. As lutas, as adversidades da vida vão ser de tal forma grandes que o teu barquinho, pobre, pequeno e humilde, vai balançar por um lado, vai balançar por outro. Mas eu vou te dizer, Jesus está chegando no teu barco. Às vezes Jesus ainda não chegou, mas Ele está chegando. Às vezes na tua vida, as lutas elas estão te confundindo. O vento está soprando o contrário, você quer caminhar para lá, e o vento está te empurrando para trás. Você quer tentar talvez ir para a esquerda, e o vento te empurra para a direita.
Você quer tentar remar, rema, e não sai do sítio. Porque o vento sopra de todos os lados, mas todos eles são contrários à tua direção. Isso é o que o inimigo da nossa alma, ele faz conosco todos os dias. Porém, Jesus está chegando. O barco, os homens estão temerosos dentro do barco. Os homens estão com medo que o barco se afunde. Só que eu imagino que ali há um momento que algum deles pega e fala assim: o que é aquilo ali? Eu vejo um vulto. Eu vejo um vulto sobre as águas. O que é aquilo que vem caminhando sobre as águas? O que é aquilo que as ondas não consomem? A Bíblia diz que eles estavam com medo, de ponto a que acreditavam que fosse um fantasma. As lutas da vida, às vezes, não nos vão permitir enxergar a Jesus. As dificuldades da nossa vida, às vezes são tantas, que não permitem vermos Jesus que está a um palmo de nós. Mas pastor, mas Jesus, Ele não é físico, mas Ele se sente. Eu falei aqui, há uns dias atrás, Jesus, Ele é visto em todas as coisas. No ar que nós respiramos, na vida que nós temos, nos livramentos que nós temos todos os dias. Na minha família eu vejo Jesus. Enquanto dirijo para o trabalho eu vejo Cristo. Em tudo que eu faço, eu devo ver Jesus. Porque foi Ele que me amou primeiro. A Bíblia declara: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Se Ele nos escolheu, tudo que nós somos e temos é Ele, é dele. A Bíblia declara que por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Os homens têm medo. Só que Pedro vê algo. Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo. Mas Pedro não foi porque ele viu exatamente. Eu diria que foi porque ele reconheceu a voz. Mas olha que é difícil. Porque na praia, quem já foi à praia sabe que o som das águas e o vento já impede às vezes de conversarmos a uma certa distância. Então eu imagino que lá naquela noite não foi: o que é aquilo que vem ali? Era eles gritando: o que é aquilo lá? É um fantasma. E Jesus fala: tende bom ânimo, não temas. Aí Pedro: epa, eu conheço essa forma de falar, eu conheço esta voz, eu conheço este não tenhas medo, eu conheço este tem bom ânimo. Às vezes os nossos ouvidos espirituais estão fechados para ouvir estas palavras que Cristo todos os dias está falando para nós. Filho, não temas, tem bom ânimo, não temas as lutas, tem bom ânimo porque eu estou contigo. Só que às vezes os ouvidos estão selados, estão ocupados demais a ouvir outras coisas para ouvir a voz de Jesus. Só que Pedro tem uma ousadia ali: Senhor, se és tu, manda-me que vá até ti. É interessante que Pedro poderia até ter dito:
Senhor, aproxima-te mais para ver que és tu. Senhor, chega-te mais ao barco. Podia ter dito: Jesus, és tu mesmo. Mas Pedro queria provar de Jesus mais uma vez. E ele fala: Senhor, se és tu, manda-me que vá sobre as águas. E Jesus, numa simplicidade, eu acredito que ele disse: ó Pedro, é agora mesmo, vem. Eu imagino Pedro lançando as pernas sobre aquele barco. E eu imagino a reação de Pedro quando ele põe o pé e tem algo sólido. O pé não afunda na água. Aí ele vai lançar o outro pé. E Pedro começa a andar. Pedro vai andando sobre a água. E Jesus ali estava mostrando algo para Pedro. Pedro, olha, da mesma forma que eu venho caminhando sobre toda a tempestade, da mesma forma que eu domino todas as lutas da vida do meu povo, eu te coloco sobre a tempestade. Só que a Bíblia diz que ele teme. Eu imagino porque tema mesmo, porque com certeza ele não ia caminhando sobre o ponto de água mais o ponto mais alto da água. Com certeza os seus pés estavam cobertos de água, e com certeza quando as ondas vinham, a água batia. Só que ele não percebeu que ele estava firmado na rocha. A Bíblia diz que ele teme e ele começa a afundar. Eu paro aqui antes de prosseguir. E Jesus, quando começa a caminhar sobre as águas, ele mostra para nós que ele tem o controle de toda a adversidade. A tempestade que ia consumindo o barco, Jesus mostra mais uma vez que ele vem sobre a tempestade. Não sei se os irmãos lembram quando eu preguei sobre a outra tempestade, quando Jesus estava a caminho de Gadara. Que eu peguei. Amém, Jesus. E eu disse que Jesus, ele acalmava toda a tempestade apenas com uma palavra. E ele tinha o controle da tempestade nas suas mãos. Mas eu também disse que a tempestade, ela representava a revolta do inimigo contra as nossas vidas. Porque ele sabe a chance que nós temos que ele não tem. Olha, vou te contar algo. Enquanto você pecar aqui na terra, todos os dias tem oportunidade para se arrepender, e o teu pecado é lavado pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Só que ele lá pecou em espírito, porque ele era espírito. Então a condenação foi imediata e eterna. Por isso ele tem tanto ódio da nossa vida. Por isso o diabo tem tanto ódio de ti e de mim. Porque ele sabe que se nós pecarmos e nos arrependermos, a nossa chance de ir para o céu está renovada. Por isso aquela tempestade, eu falo que aquela tempestade quando se levantou, era justamente as adversidades do inimigo contra os homens. Mas Jesus acalmou todas as coisas, porque ele tem poder sobre o diabo. Aí vem essa tempestade que eu estou proclamando agora. Aí acontece algo, e Jesus vem caminhando sobre ela. Pedro teme a tempestade e começa a afundar. Só que Jesus está mostrando que ele está sobre todos os teus medos. Tudo aquilo que te dá medo, ele coloca a mão, o pé, a cabeça sobre todos os teus medos.
Pedro, ele tinha medo de entrar no mar. E mesmo com uma ordem de Jesus, Pedro vem. Mas havia o receio. Eu também iria recear. Somos homens para ter medo. Porém, Cristo quis mostrar para Pedro: Pedro, eu te coloco sobre o teu medo. Pedro, eu te coloco sobre o teu medo, sobre as tuas adversidades. Eu te coloco no controle das tuas adversidades. Só que Pedro temeu e ele foi afundando. Nisto, Pedro grita: Senhor, salva-me. E Jesus Cristo, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não iria jamais deixar que Pedro se afundasse. E no meio ao medo que Pedro estava, que ele não iria conseguir subir, porque a aflição de começar a afundar não vai mais trazer atenção para Jesus. Quando a sua vida começa a afundar e você já não vê mais Cristo em nada, às vezes nem que outros falem de Cristo Jesus vai ser o necessário. Porque a aflição e o sentimento de afundar é tão grande, das águas cobrirem, as lutas nos cobrirem, que nós não mais conseguimos pensar que Jesus é o único que nos pode salvar. Pedro estava na posição onde só Jesus o poderia salvar. Talvez pela distância do barco, talvez os outros homens já não conseguissem lançar mão dele. Mas Jesus, Ele é tão misericordioso que quando nós estamos quase no fundo do poço, a única mão que nós vemos é a mão de Cristo, indo lá no fundo do poço e nos puxando de volta para cima. Indo lá quase na morte e trazendo alguém para a vida. Indo lá quase na destruição e trazendo para a vida e vida com abundância. É impossível que nós vivamos sem valorizar esse Cristo Jesus, que morreu numa cruz tão cruel, e nós olharmos e não damos valor. Se o próprio Paulo, que um dia disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e se nós poderíamos ser imitadores de Paulo, e Paulo também declarou: sofro em meu corpo as dores do meu Senhor e Salvador, porque nós não vamos vivê-las? Porque eu já sou livre em Jesus. Aí só canta: eu sou livre, eu sou livre, e vive só esse tempo de uma liberdade. Mas esse livre que vai dizendo, vai esquecendo de Cristo Jesus, vai deixando Jesus do lado, vai deixando Jesus do lado, e vai só vivendo: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Mas aquele que te acorrentou um dia, talvez ele crie aso para te acorrentar de novo. Só que aquele que verdadeiramente te faz livre dia após dia, para te fazer viver de glória em glória, aquele sim, ele morreu naquela cruz, ressuscitou e vivo está hoje e para todo o sempre. Jesus estende a mão para Pedro. Levanta Pedro. Leva Pedro de volta ao barco. E segue a viagem junto com aqueles homens dentro do barco. A Bíblia diz que aqueles homens, eles começam a declarar, eles começam a proclamar: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus.
Só que eles precisaram novamente ver para crer. Eles não creram quando viram Jesus andando sobre a água. Eles só creram quando Jesus efetivamente já tinha andado, já tinha chego e salvado Pedro. E nós devemos entender que nós devemos crer no Cristo Jesus, mesmo quando às vezes nós não o vemos, mas sim o ouvimos. Quando nós não vemos a Cristo, mas nós ouvimos a voz de Cristo dizendo: filho meu, filha minha, vai adiante, pois eu estou contigo. Não temas, tem bom ânimo. Não te enviei eu? Não te ordenei eu para que vás? Só que nós ficamos presos demais às coisas desta vida, às coisas desta terra, lutando para aqui, indo para acolá, troca de emprego, busca da felicidade. Parece até aquele filme do Will Smith, à procura da felicidade. Está sempre busca aqui, busca ali, busca lá, busca aqui, busca lá, uma solução na vida. Mas Deus está falando: olha, eu tenho a solução para a tua vida. E nós não estamos ouvindo, porque as ocupações da vida estão fazendo nós estarmos surdos, estão fazendo nós estarmos cegos, não vendo Cristo Jesus. E estamos lá, e estamos aqui, e estamos lá. E às vezes Jesus está dizendo: olha, a 2 metros adiante de ti está a solução da tua vida. E nós continuamos ocupados demais para ouvir e ver aquilo que Jesus tem preparado e separado. Mas verdadeiramente, quando nós prestamos atenção à voz de Jesus, quando prestamos atenção à pessoa que Jesus Cristo é, o ser divino, o enviado, o Messias, o Deus que Ele é, aí sim nós não vamos mais nos preocupar com as coisas que estão por vir, porque Ele estará à frente de tudo. Eu vou para a Europa e a vida vai ser diferente. Doeu quando chegou aqui, não doeu? Doeu a cultura daqui, não dói? Doeu a adaptação, não doeu? Processo. É o processo triturando o teu eu. Foi difícil às vezes um emprego na chegada, foi difícil às vezes as coisas no início. Mas talvez Jesus esteja dizendo: olha, não temas, tem bom ânimo, porque eu estou aqui. Só que às vezes nós não estamos ouvindo. Às vezes nós não entendemos o que Jesus disse lá atrás, quando alguns estavam no Brasil, e quando eu também, quando fui para a Inglaterra, que Ele disse: olha, id à frente, vão adiante, como Ele mandou aqueles homens antes de ir para o monte, vão. Às vezes nós não atentamos para essa palavra, que a mudança que nós temos na nossa vida é Ele a preparar o caminho, é Ele a dizer: vai. Quando eu fui para a Inglaterra, entendemos que foi um propósito de Deus, entendemos que foi a vontade de Deus. Pastor, mas você está dizendo ir para a Inglaterra é muito melhor que aqui. Vá para lá então, vá para lá. Vão querer, claro, por causa das libras, mas não vão querer quando o muçulmano apontar o dedo na tua cara e falar assim: nega Jesus. Não vão querer quando você tiver um pastor pregando em cima de um balde em praça pública, dizendo que homossexualismo é pecado, e a polícia vem para prendê-lo. Não vão querer quando você estiver fazendo evangelismo em frente a um mercado e vir um doido de Satanás, um enviado do inimigo para perturbar, para te confrontar, dizendo: fala-me então da Bíblia, fala-me aí, convence-me. Aí ninguém vai querer. Pastor, você está dizendo que passou por tudo isso?
Sim. O Senhor está dizendo que é melhor que os outros? Não. Mas nós vivemos essas adversidades da vida. Só que quando as vivemos por amor de Cristo, nós saímos como vencedores. Porque Ele chega no barco. Lembra-se quando eu falei Jesus está chegando? Jesus chegou no barco da tua vida. Jesus chegou no barco da tua vida para transformar a tua jornada. Jesus chegou na tua vida para transformar o teu caminho, para transformar os teus passos, porque dás ainda os mesmos passos na tua caminhada, se Cristo já chegou para transformar tudo. Pastor, mas como é que eu vou fazer para então ser transformado? Para a minha caminhada ser... Deixa Ele agir. Deixa Jesus Cristo entrar, fazer morada e ser Ele a conduzir a vida. Às vezes nós pregamos de uma forma que parece que a vida é um mar de rosas. Confie em Jesus. Confie em Cristo Jesus. O pastor prega isso, ele deve ter a melhor vida à face dessa terra. Não, não tenho, mas eu confio em Jesus. O pastor fala tão bonito às vezes para confiar tanto e acreditar que Jesus vai entrar, mas eu não estou dizendo que vai ser um mar de rosas. O pastor fala tão bonito que ele deve ter uma vida top. Não tenho. Jesus Cristo de Nazaré, que transformou a minha vida e pode transformar a tua. Ele pode transformar a tua, e não só, porque Ele tinha dito àqueles homens: olha, ide adiante. E um dia Jesus Cristo deixou essa palavra para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Será que nós estamos falando de Jesus Cristo para o mundo? Ou será que nós estamos sendo, desculpem-me a expressão, mas egoístas para nós mesmos, de querer Jesus só para nós, de querer bênçãos de Deus só para nós, de achar que só nós é que temos direito, porque eu aceitei Jesus e foi difícil eu aceitar Jesus, então eu vou viver as maravilhas. Mas será que talvez alguém não foi e falou de Jesus para ti? Será que você não foi alcançado por Jesus através de outra pessoa que amou o próximo, e esse próximo era você? A Bíblia declara que o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia também declara que Jesus disse: vós fareis obras maiores que as minhas. Impor a mão e profetizar cura, e os enfermos serão curados. E pôr a mão, profetizar milagres, e haverá milagres. E expulsar demônios. Fazer isso tudo em meu nome, disse Jesus. Só que nós estamos olhando para as ondas. Cristo, quando caminhava, com certeza as ondas também vinham e o molhavam. Mas Ele mostrou para nós que Ele não temeu, porque mesmo as lutas tentando o afrontar, Ele estava no controle. Ele estava acima de todas as coisas. Ele estava sobre aquele mar. Ele chamou um homem para andar sobre as águas. Hoje Ele chama nações para andar sobre os seus medos. E nós continuamos teimosos, querendo viver amedrontados, atrás, escondidos daquilo que nos faz temer. Numa vida oculta, onde achamos que ninguém vê,
mas há uns olhos de um Deus celestial que vê todas as coisas. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas houve um Cristo Jesus, aquele que ninguém acreditava que seria Ele, o improvável para aquela população, um nazareno, um galileu, um homem humilde, um homem que a Bíblia declara que nele não havia formosura. Um homem que a Bíblia declara que tinha um rosto, um semblante de um homem de muitas dores. Esse foi o homem ao qual multidões o seguiu. E hoje ainda segue, e no meio dessa multidão está incluído eu e você, seguindo esse Cristo Jesus. E como eu costumo fazer em todos os dias de Santa Ceia, eu quero puxar ao irmão a lembrar lá do momento da cruz. Aquele momento já era um momento onde Jesus já tinha realizado esse milagre de andar sobre as águas. Jesus já estava num ponto onde já tinha realizado muitos milagres. E em uma certa noite, ele toma de uma última ceia. E após tomar essa ceia, eles cantam um louvor. E a Bíblia diz que ele vai para o monte orar. Estando lá, ele orando naquele monte, a Bíblia declara que bendito é Jesus. O corpo dele soa sangue. Talvez no nível de êxtase do corpo dele que já estava. E ele faz uma oração ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Venham os homens, lançam mão sobre ele. E ao lançar mão sobre ele, no momento que é lançada a mão, havia um que é conhecido por o traidor, que já havia dito aos romanos: olha, aquele ao qual eu der o beijo na face, esse sim será o que vocês têm que lançar mão sobre ele. E o abençoado do lado conhecido como Judas, o Iscariotes, ele pega, chega naquele lugar, beija a face de Jesus. E Jesus, nas poucas horas a mais que ele tinha, ele diz algo muito lindo para Judas. Ele diz: amigo, por que vieste? Já imaginou você trair um amigo? Você traí-lo do ponto a ele ser entregue para a morte. E na hora de você vê-lo por uma última vez, ele dizer: amigo. Jesus estava dizendo ali: Judas, olha, eu te perdoo pelo que fizeste. Só Judas que não entendeu. A partir daquele momento, Jesus, ele começa a trajetória até a crucificação. E eu convido você a fechar os teus olhos por alguns segundos.
Fecha os teus olhos, enquanto eu agora vou declarar o que aconteceu naquela noite. Leva a tua mente a uma imaginação, a tentar imaginar um homem com 33 anos, onde a população declarava Messias, Messias. Só que naquela noite todos fugiram e ele ficou só. Esse homem de 33 anos que você está a ver neste momento, ele é levado a um lugar onde ele vai ser açoitado 39 vezes. Ali, veja então um soldado romano estende um azorrague e começa a primeira chibatada. A segunda, a 10ª, o seu corpo já estava todo rasgado, o seu corpo todo dilacerado. A 20ª vem e vem a 31ª e ele já quase mais não conseguia se manter em pé, mas ele no silêncio permaneceu até que chegasse a 39ª chicotada e esse homem de 33 anos que você está imaginando nesse momento, com o corpo todo rasgado, o corpo cheio de feridas, todo ensanguentado. Os soldados vêm e envolvem ele em lençóis, colocam-a numa cela pequena, vão e colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, zombando dele: não és tu o rei dos judeus? E ele nada falou. Passado algumas horas, é retirado os lençóis. A Bíblia diz que aqueles homens abrem de novo aqueles lençóis e pensam naquelas feridas que já estavam secas, a rasgar tudo de novo. E ele, sofrendo uma dor terrível, nada falou. Ele é levado a um lugar onde existe uma população adiante dele. E Pilatos pergunta: olha, hoje é um dia de sorte, dia de soltar um preso. Solta Jesus ou solta Barrabás? E a população gritou: solta Barrabás, crucifica Jesus. Lançam sobre ele uma cruz que não era nem sequer para ele. Uma cruz que não era para ele, porque Barrabás era um homem mais alto. E ele vai indo para aquela via, conhecida como a via dolorosa. E ele seguindo por ali, os soldados escarneciam do seu rosto, cuspiam em seu rosto. A população empurrando aquele homem com aquela cruz terrivelmente pesada em suas costas, zombando do seu rosto. Aí um abençoado de um grego, de um romano, perdão, diz: olha, ele não consegue mais carregar, chama aquele homem ali, o Simão, e ele que carrega a cruz junto com ele. E ele em direção ao Gólgota, Monte Caveira, lugar da vergonha,
Nesse momento, Satanás está dando gargalhada, dizendo: o meu plano está quase executado, eu vou matar o mestre. O mestre vai subindo a via dolorosa, chegando lá no Gólgota. Ele é deitado sobre o madeiro, e quando deitam sobre o madeiro, vem o primeiro prego. Tchá! Nesse momento a dor é terrivelmente forte, porque rasga a sua mão. E Jesus dá um brado: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. A cruz é demasiado grande para ele. Aqueles homens pensam entre si: olha, a cruz está muito grande, puxa o braço dele daí que eu vou puxar daqui. E eles começam a puxar de ponto a quase descongelar os braços, os ombros quase desconjuntados. Vem o segundo prego na mão. Aí a Bíblia diz que ele mudo ficou, como uma ovelha muda indo para o matadouro. Naquela hora, a cruz é levada. Nisso que a cruz é levantada, ao cair na sapata que havia sido feita para a cruz ali ficar enfincada, o seu corpo vem para a frente. Cientistas da terra da atualidade dizem que, por lógica, o corpo dele teria que vir para a frente, porque o peso do corpo numa cruz como aquela, ele tinha que vir à frente. Só que Jesus, ele sabia que o Pai não iria aceitar sacrifício de carne sufocada, porque os cientistas dizem, os maiores médicos do mundo, os melhores médicos dizem que se ele permanecesse pousado sobre o seu peso, ele morreria asfixiado. Então ali eu imagino que Jesus deu a última puxada para trás, para não asfixiar. E ali Jesus, ele dá um grito: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Já não bastasse a pergunta de Jesus, há um malfeitor ao seu lado que diz: ei, tu não és o Messias, tu não és, numa palavra mais simples, tu não és o Salvador, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro malfeitor diz: ei, para, não fales nada dele, esse homem culpa nenhuma tem. Nós padecemos pelo nosso pecado, mas ele culpa nenhuma tem. E esse mesmo malfeitor diz: Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino. E Jesus lhe responde: ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Nós, como malfeitores, Jesus nos dá a oportunidade da entrada no paraíso. A hora vem, Jesus fala: tenho sede. E aqueles soldados pegam e lhe dão vinagre para beber. A última hora, o último momento de Jesus chega. Aí Jesus declara para os céus: está consumado.
Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele inspira. E ali começa a nova chance para a humanidade. O diabo se alegra achando que o plano dele estava perfeito. Mas Jesus naquela cruz, ele declarou que ele estava sobre a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está hoje e para todo sempre. Só que se o nosso Jesus não sofresse aquelas dores e não fosse aquela cruz por nós, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos aqui. E Ele deixou algo tremendamente maravilhoso para o seu povo. Quando Ele deixou a ordenança de tomar da ceia. E ao fazê-lo, fazer em memória dele. E lembrar que o sacrifício da cruz, ele é para valer a pena. Paulo declarou: fiz valer a pena o sacrifício da cruz. Paulo foi para ser decapitado por amor a Cristo Jesus. Pedro não se sentiu digno de morrer como o seu Senhor e foi crucificado de cabeça para baixo. E muitos outros foram tendo mortes terríveis por amor do seu Senhor. E quando chega a nossa vez, nós podemos declarar: viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quando nós vamos relembrando que o sacrifício daquela cruz foi para a minha vida e para a tua, foi por mim e por ti que Ele morreu naquela cruz. É assim. A Bíblia declara em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que eu declaro que foi por mim e por ti, porque nós estamos aqui dentro valorizando o sacrifício da cruz. Nós estamos aqui relembrando quem é o nosso Senhor e Salvador. E se nós levarmos isso para todos os dias da nossa vida, nós verdadeiramente viveremos sempre Jesus.